Olá, boa noite. Eu sou Rafael Victor, aluno da turma de Imunologia Clínica e acadêmico de Farmácia. E hoje eu vou explicar os marcadores sorológicos e moleculares do vírus da hepatite B. Como eles são, o que são, definição, como ocorre e quando ocorre. Então, vamos lá. O vírus da hepatite B ele é da família Hepanaviridae, uma família muito ampla que abrange todos os vírus da hepatite. E ele é um vírus envelopado com um núcleo capsídeo que envolve o material genético, sendo um DNA, sendo um vírus com DNA parcialmente circular. Ok? Bom, uma observação que eu coloquei que vale a pena abordar é que durante a replicação desse vírus, as partículas virais podem ser completas ou incompletas. Pode ser completas ou incompletas. No caso de uma partícula completa, ela apresenta uma alta taxa de infecção por ela ter um material genético dentro. Enquanto a partícula incompleta pode ser na forma tubular ou esférica, ela tem a ausência desse material genético. Ela tem apenas um envelope presente, ou seja, ela não oferece uma virulência para propagar o vírus. Vamos para o próximo quadro. Agora nós vamos falar da organização genômica do vírus da hepatite B. Esse vírus ele é um dos menores vírus com genomas virais que podem infectar o ser humano. O genoma dele, comparado ao genoma do coronavírus, tem apenas 3.000 nucleotídeos para de base, comparado ao do coronavírus que tem 30.000. Ou seja, ele é um vírus com o menor genoma viral capaz de infectar o ser humano. O genoma desse vírus é dividido em sub-regiões, onde cada sub-região vai sintetizar uma proteína ou enzimas que vão participar da replicação viral ou da facilidade em invadir a célula humana. Bom, vamos lá. Essas regiões, por conta do tamanho do vírus e do tamanho do seu genoma, são sobrepostas. Como eu disse, essas regiões elas são sobrepostas, o que facilita a produção dessas enzimas e proteínas. Bom, vamos lá. A região da polimerase, ela vai sintetizar proteínas, vai sintetizar enzimas com atividade enzimática. Mais pra frente, no próximo quadro, eu vou mostrar quais são. Aqui é só uma explicação. A região pré-core e core sintetiza a proteína que vai compor o núcleo capsídeo e uma proteína marcadora de replicação viral. Como eu disse, no próximo quadro eu vou mostrar quais são. A região pré-S1, pré-S2 e S, chamada como região do S, ela vai codificar proteínas S que vão compor o envelope. Essa proteína ela vai ser a que mais será buscada em testes moleculares, em testes sorológicos. A região X vai estar associada aos casos de cirrose e hepatocarcinoma. Também vai produzir uma proteína que vai acabar sensibilizando, influenciando, por isso estando associado com essas doenças. Agora eu vou dar uma pausa e colocar o próximo quadro, onde eu vou mostrar todas essas proteínas certinho com qual região do genoma elas são fabricadas e posteriormente as suas funções. Como eu tinha dito no quadro anterior, a cada função de cada região do DNA que compõe o genoma viral do vírus da hepatite B. Agora eu vou explicar as proteínas que cada região desse DNA produz. Vamos começar pela proteína da região super-região S. Essa região S é composta pela pré-S1, pré-S2 e gene S, região S. Essa região S ela vai sintetizar a proteína HBsAg no envelope viral. Agora, descendo um pouco abaixo, nós teremos a região
polimerase, a região do gene polimerase. Ela vai sintetizar enzimas com atividade enzimáticas com participar da replicação viral, dentre outros processos celulares dentre outros processos virais, que são proteínas, HBsP, DNA polimerase, RNase H, dentre outras. Descendo mais por baixo, também teremos a região C e região pré-C, do gene C e pré-cord. Cada região vai sintetizar uma proteína diferente. A região pré-C vai sintetizar a HBeAg, que serve como marcador de replicação viral. Ele vai mostrar se o vírus está replicando no corpo humano ou não. Se a HBeAg estiver presente, ou seja, o vírus está em replicação. Se estiver ausente, o vírus não está replicando. E também a região C vai ser responsável pela síntese da proteína HBcAg. Descendo mais para baixo, vamos ter a região N, que é aquela que está associada com cirrose e hepatocarcinoma. Vai sintetizar a proteína HBxAg. Essas regiões todas aqui vão sintetizar antígenos que em testes sorológicos serão detectados, de acordo com o que eu vou falar nos próximos quadros. Voltando, agora, nesse quadro aqui está um resumo geral de todos os marcadores sorológicos que são detectados em testes sorológicos no laboratório. Bom, os antígenos, que são da partícula viral, presente no soro do paciente, são apenas o HBsAg e o HBsEAg. O HBeAg. E também tem os anticorpos presentes no soro, que são formados depois de a reação imunológica, que são o anti-HBe, anti-HBc IgM e total seria o IgG, e o anti-HBs. São os anticorpos presentes no soro. Agora, um ponto importante para se pensar é que o anti-HBcAg ele não vai estar presente no soro do paciente. Ele é um marcador hepático, porém ele vai estar dentro do hepatócito, vai estar dentro da célula do fígado. Isso faz com que ele não seja tão detectado em testes sorológicos. Agora nós também temos os testes com marcadores moleculares, que são feitos através de PCRs ou RT-PCRs. Nesse caso, eles vão identificar o HBV-DNA. No próximo quadro eu vou explicar a curva sorológica da hepatite crônica e aguda. Mas como eu disse aqui, tem os antígenos, anticorpos, marcadores hepáticos e moleculares. Marcadores hepáticos sempre dentro dos hepatócitos. São sempre o HBcAg. E o marcador molecular sempre busca o HBV-DNA. Enquanto os antígenos são antígenos presentes no soro, são o HBsAg e o HBeAg. Quanto também aos anticorpos, são os anti-HBe, anti-HBc IgM e total, que seria o IgG, e o anti-HBs. Posteriormente, nos próximos quadros, eu vou explicar como que um vai surgir, o outro vai desaparecer com o passar do tempo, e qual fica e qual passa a ser negativado na hepatite crônica ou aguda. Olá, voltei. Nesse quadro eu vou falar sobre a hepatite B aguda e como ela se cura espontaneamente, de acordo com os marcadores sorológicos que vão surgir e os anticorpos que vão surgir contra eles para a cura da hepatite aguda, a hepatite B aguda. Bom, seguindo aqui, na primeira semana ocorre um aumento dos títulos de HBsAg no soro do paciente. Isso significa que ele foi sensibilizado.
Logo com esse aumento, após a 8ª semana, ocorre um decréscimo, uma diminuição, seguida de um aumento do título do anticorpo do anti-HBC IgM, que esses dois títulos aqui, esses dois marcadores, o anti-HBC IgM e o HBsAg, na hepatite aguda, eles devem desaparecer antes dos 6 meses. Quanto na crônica, não. Antes dos 6 meses, esses dois títulos vão decrescer, vão diminuir, e vai ocorrer a sensibilização do nosso sistema imune formando o anti-HBs, por conta do decréscimo do HBsAg. Ok. Enquanto isso, vai estar sendo formado o anti-HBC total IgG, que vai permanecer pelo resto da nossa vida, sendo uma cicatriz sorológica. Posteriormente, quando forem fazer testes para doação de sangue, essa pessoa vai ser barrada por conta, vão perceber que ela já foi sensibilizada por um vírus da hepatite. Mesmo estando curada, ela não vai poder doar sangue, fazer doação, por conta desse título anti-HBC total IgG, que vai permanecer constante por toda a vida. Igualmente, o anti-HBs, que vai também permanecer constante, porém ele vai decrescendo com o passar dos anos. Após 14 anos em média, ele vai começar a decrescer, diminuir. Aqui embaixo nós temos um resumo que o HBsAg ele é positivo e presente, devendo sumir antes dos 6 meses na hepatite B aguda. E o anti-HBC IgM também deve diminuir antes dos 6 meses, no caso da aguda. E o anti-HBC total IgG positivo e o anti-HBs positivo, eles vão permanecer por toda a nossa vida. Sempre que formos fazer um exame sorológico e buscar esses, eles vão aparecer. Por isso que pessoas que vão doar sangue acabam sendo negadas por conta de já terem sido sensibilizadas. Aqui estão um resumo de todos os marcadores que são ativados e desativados, e os anticorpos que participam da resposta que o organismo tem contra a hepatite B aguda. No próximo quadro eu vou explicar bem sobre como ocorre a hepatite B crônica, quais marcadores permanecem constantes, quais são diminuídos e também quais anticorpos participam. Aqui nesse quadro podemos ver a hepatite B crônica e como é o andar dela de acordo com a curva sorológica. Para caracterizar uma hepatite B crônica, é preciso que a proteína HBsAg ela esteja positiva por mais de 6 meses, juntamente com o anticorpo HBc IgM negativo. Esse seria o principal fator que caracterizaria uma hepatite B crônica. Como eu disse aqui, HBsAg positivo por mais de 6 meses, com anti-HBc negativo, anti-HBc IgM negativo por mais de 6 meses. Por que negativo? Porque se esse anti-HBc IgM fosse positivo, estaria caracterizando uma infecção aguda. Porque o IgM, ele demonstra infecções recentes, infecções agudas, enquanto o IgG demonstra infecções passadas que já ocorreram. E nesse caso da crônica, o vírus pode estar se replicando ou não. Quando o vírus está replicando, o HBeAg é positivo e o HBV-DNA também é positivo. Quando ele não está replicando, quando a replicação é ausente, existe a formação do anticorpo anti-HBe, que vai dar positivo, e o HBV-DNA vai dar negativo por conta dessa ausência de replicação, ou seja, a carga viral vai estar muito baixa, por isso levando a um valor negativo pelo método PCR, que vai identificar o HBV-DNA no paciente. Agora, a gente analisando a curva sorológica aqui, vemos que o aumento do HBsAg e do HBV-DNA, como também
com o aumento progressivo e posterior diminuição do anti-HBC IgM após 6 meses. Por isso que ele vai dar negativo. Os títulos serão tão baixos que, ao fazer os testes, vai dar um valor negativo, caracterizando uma infecção por hepatite B crônica, sendo essa a principal característica. HBsAg positivo e anti-HBC IgM negativo, caracterizando uma hepatite B crônica. No próximo slide eu vou falar sobre a cura, como funciona o mecanismo de cura e quais marcadores vão ficar evidentes, quais anticorpos também. Olá, sou eu de novo. Agora aqui eu vou mostrar o perfil sorológico da hepatite B aguda curada. O que vai ficar positivo e o que vai ficar negativo entre marcadores e anticorpos. Quando o paciente se cura de uma hepatite aguda, sendo que existem casos em que pacientes crônicos também se curam, porém é muito raro. Vamos falar aqui só da hepatite aguda e os pacientes que se curaram. A avaliação deve ocorrer após 6 meses, que é o curso normal da doença, tanto para crônica quanto para aguda. As enzimas hepáticas ALT deverão estar normais, por conta do vírus já ter sido controlado e de que a reação imunológica já se estabilizou, porque não é o vírus que destrói a célula hepática, mas sim a resposta imune que o corpo oferece a essa célula infectada. O HBsAg vai estar negativo, por conta do corpo já ter respondido com a produção do anticorpo HBs, que vai dar positivo. Nesse caso, por conta do paciente ter sido sensibilizado com o vírus da hepatite, ele vai apresentar um anticorpo anti-HBC IgG total, que vai ficar com ele para o resto da vida. Também um anti-HBC IgM vai dar negativo. Ou seja, por que vai dar negativo? Porque é uma infecção aguda que passa. Esse anticorpo anti-HBC IgM ele vai desaparecer antes dos 6 meses. E o anticorpo anti-HBe ele vai impedir a replicação, vai impedir o vírus de se replicar. Por isso que ele vai dar positivo. Agora, na vacina, o indivíduo que toma a vacina, ele não vai apresentar esse perfil sorológico aqui. Ele vai apresentar um perfil específico, onde o anticorpo anti-HBs vai dar positivo, porém, como ele não foi sensibilizado com o vírus diretamente em si, mas sim com uma proteína recombinante semelhante, ele não vai apresentar um anticorpo anti-HBC IgG, vai dar negativo. Para todo indivíduo que foi sensibilizado pela vacina, que criou uma resposta imune através da vacina, que se imunizou. Agora, vamos passar para hepatite B aguda. Não, para hepatite B oculta. Nessa hepatite B, existe a ausência do HBsAg, porém, o vírus ainda existe, mas com a baixa replicação, onde ainda vai existir dados positivos de HBV-DNA, porém, o HBsAg vai estar ausente. A pessoa está infectada, porém o vírus está latente. É mais difícil de cura nesse caso. Bom, terminei, eu me chamo Rafael Victor. E essa foi a minha apresentação sobre marcadores sorológicos e moleculares do vírus da hepatite B. Obrigado, boa noite, até mais.